Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar explicando a respeito de como eu fiz essa dieta, esse regime de 30 dias. Que no caso, para quem viu o vídeo, foi que no caso eu estava com 85,3 e terminei com 78,5. Então vamos lá. Esse regime que eu fiz, ele era baseado em déficit calórico, ou seja, não era uma dieta, você não tinha que seguir uma dieta de alimentos daquela tipo só proteínas, baixo carboidrato, ou consumir só algum tipo de alimento. Era baseado unicamente em déficit calórico. O que seria esse déficit calórico? Ou seja, se você precisa comer 2.000 calorias, você quer perder 100 gramas por dia, que equivale a 770 calorias, você só consome, por exemplo, de 2.000 calorias que você precisa, você só consome 1.300. Então você está causando um déficit de 700. E essa foi a base da minha dieta, do meu regime no caso. Então, por exemplo, para seguir esse regime, você precisa descobrir quantas calorias você precisa no dia para manter seu peso e causa o déficit em cima disso. Existem algumas fórmulas, em alguns vídeos eu estou explicando como fazer. Então, primeiro você acha a sua taxa metabólica basal, que essa é uma padrão para todo mundo, que seja um indivíduo de uma mesma idade, uma mesma altura e o mesmo peso. Em cima disso existe um índice de atividade física do dia, ou seja, se o seu dia é mais movimentado ou mais tranquilo, você vai chegar no gasto calórico diário, certo? Então aqui no caso, para mim, esse gasto calórico diário, eu cheguei a 2.550, mas para mim eu sei que é baixo. O mais adequado para mim daria umas 2.900 calorias. Porém, eu optei, como era um regime de 30 dias e eu queria chegar na meta de perder 5 quilos por mês, esses 30 dias, então eu optei pelo gasto calórico mais baixo, para não correr o risco de passar esses 30 dias fazendo esse regime e não atingir minha meta. Então eu já sabia que isso era baixo para mim, mas eu me baseei com isso para não ter o risco de chegar no fim desses 30 dias e não conseguir atingir minha meta. No caso, se você não pratica atividade, você deveria seguir somente esse gasto calórico diário, mas eu pratiquei nesses 30 dias, todo dia eu queimei 1.200 calorias, no caso praticando corrida e uns outros exercícios. Então o meu gasto calórico diário total foi para 3.750. Então para mim, esse seria o número que eu tenho que levar em conta. Em cima disso, eu projetei um déficit de 1.403 calorias. Para quê? Isso é o que eu preciso para chegar no fim desses 30 dias e perder 5 quilos. Então, para causar esse déficit, eu só consumia mais ou menos esse tanto de alimento aqui, ó, 2.347 calorias. Nessa faixa, mais ou menos, 2.300, 2.400 no máximo. Como que eu fiz para acompanhar esse consumo de calorias? Eu utilizei, no caso, o aplicativo no celular e também tem o site MyFitnessPal. Então tem o site myfitnesspal.com, mas o bacana mesmo é o aplicativo. Tem um vídeo aí também explicando tanto a respeito do site quanto a respeito do aplicativo. E eu fui acompanhando isso ao longo dos 30 dias. Então aqui nessa coluna aqui está o tanto de alimento que eu consumia. Então, por exemplo, nesse dia que eu consumi 2.330, eu estava causando um déficit de 1.420 calorias. E assim se seguiu. Então, outros dois dados que eu segui também foi o peso. Eu me pesei todo dia pela manhã. E também a medida abdominal, que eu acho que esse é mais relevante do que o peso quando se está fazendo uma dieta. Porque o peso ele é muito instável. Então, por exemplo, se você bebe um copo de água de 300 ml, você já
tá 300 gramas mais pesado. Então, no caso aqui, ó, a medida abdominal ela costuma ser mais constante. Como você pode ver, 85, 84,5, que nem aqui estabilizou em 83, 83 e assim por diante. O peso ele costuma flutuar muito. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa uma dieta, começa a regularizar a sua alimentação, nos primeiros dias ela vai perder peso muito rápido. Peso não quer dizer que ela está emagrecendo tudo isso. Porque não teria como, por exemplo, eu passar de 88 para 86,5 e falar que eu emagreci. Emagrecer quer dizer perder gordura e tal. Agora, perder peso já é outra coisa. No caso, isso praticamente é perda de líquido. Porque quando o corpo está com as funções desregularizadas, ele acaba retendo líquido. Então, no caso, seria isso. Então eu fiz isso ao longo dos 30 dias e tal. Então agora, para saber o meu peso real que eu perdi, eu preciso fazer uma média. E para fazer essa média, eu preciso achar um ponto aqui que o peso pareça ter se regularizado. Que nem foi aqui, ó, 84,6, 84,2, 84,1. Então aqui, a partir disso, eu vou fazer uma média. Eu vou pegar desse dia que parece que regularizou, que eu acredito que seria o peso real, e vou pegar o peso final aqui. Então seria 84,1 para o peso inicial e para o peso final 78,2. Essa é uma média de 25 dias. Então nesse tempo eu perdi 5,9 quilos, ou seja, a média é de 236 gramas por dia. Se eu transformar isso em calorias, quer dizer que todo dia eu estava causando um déficit de 1.817. Sendo que, com base nos dados que eu estava seguindo, esse de gasto calórico diário, eu estava seguindo os 1.400, deu uma diferença de 389, ou seja, quase 390 calorias. Ou seja, se eu sei que eu estava causando esse déficit aqui e aqui ainda deu uma diferença maior, isso daqui foi o que faltou na alimentação. Então, por exemplo, seria esse 2.550 mais 389. Ou seja, no caso, com base nesses dados aqui, eu chego a uma estimativa. Essa é pessoal, que seria para mim mesmo, de 2.939 calorias. Isso é o que eu preciso consumir para mim não engordar e nem perder peso. 2.939. Esse é o meu gasto calórico real. Então agora eu vou estar fazendo mais 15 dias com base nesse novo gasto calórico total diário. Eu vou continuar mais 15 dias de regime. Só que, por exemplo, agora eu vou fazer aquele regime que diz que são 550 calorias por dia para você perder meio quilo por semana. Então, se esse número que eu achei estiver correto, dentro desses 15 dias eu devo perder aproximadamente mais 1 quilo. Então é isso. Aqui também eu fiz o seguinte, ó. Aqui eu fiz uma estimativa de peso real se fosse constante a minha dieta. Porque, como eu disse, o peso ele varia muito. Aqui foi o que eu realmente pesei. Então, alguns dias subia, alguns dias descia, e assim se seguiam. Mas se fosse uma constante, deveria ser assim, ó. Sendo que aqui é o ponto zero e eu sei que eu perdi 236 gramas por dia pela média que eu fiz. Então, desse dia para trás aqui, ó, eu somo mais 236 gramas e a partir daqui, que era o ponto inicial, eu vou tirando mais 236 gramas para cada dia. Então, se o peso fosse
uma constante, a dieta deveria ser mais ou menos assim. Eu começaria com 85,3, ia para 85, 84 e assim por diante. Mas como eu disse, o peso ele varia muito em funções de muita coisa: tempo, alimentação, sal ou açúcar, muito açúcar no sangue, e assim vai. Então a dica é sempre acompanhar também com a medida, que essa é mais constante do que o peso. E é isso aí. Então em breve eu vou estar postando o outro vídeo que seria referente aos 15 dias, que eu vou fazer um período de teste para saber se esse 2.939 é realmente o meu gasto calórico. Então é isso aí, galera. E se o vídeo te foi útil de alguma forma, então dá um joinha aí e se inscreve no canal e depois acompanha o próximo vídeo. Falou?